Olá, beleza? Estamos aí, mais uma aula com o professor Erasmo Costa. Hidrosfera, assunto importante, mas a gente vai falar sobre a bacia hidrográfica amazônica, a maior bacia hidrográfica do mundo. E a gente precisa, é claro, saber de algumas importantes características dessa bacia hidrográfica. Vejamos então. Essa bacia amazônica, ela tem como característica, né, como eu falei há pouco, por ter a maior bacia hidrográfica do planeta. Lembrando que a bacia amazônica, ela compreende outros países, ela nasce, na verdade, lá no Peru, né, e deságua no Oceano Atlântico, em frente à ilha do Marajó. Então nós temos aí o rio principal, que é o rio Amazonas, né? Os seus afluentes, nós temos aí o rio Xingu, o rio Tapajós, né? O rio Madeira, como importantes afluentes. Ele tem o maior volume e extensão, né? É o rio que tem o maior volume e extensão territorial. Ele tem um regime complexo, lembra que eu falei? Já falamos sobre isso, mas a gente vai dar um reforço, né? Esse regime, no caso, ele é misto. O rio Amazonas, ele nasce no Peru, na Cordilheira dos Andes. Então, ele tem como principal, né, regime alimentado pelo derretimento da Cordilheira dos Andes e pelo clima equatorial, ou seja, as chuvas que caem bastante na nossa região. A foz é do tipo mista, lembrando que o rio Amazonas é uma exceção, né? Ele tem, na verdade, diversos estuários, então ele se ramifica, né, enquanto tipo de foz. Lembrando que a maior parte dos nossos rios tem um estuário único, mas o rio Amazonas ele tem essa característica de ser do tipo mista. Domina uma extensão de área de terras baixas. Não esqueça que nós estamos falando principalmente da bacia amazônica, nessa região de planície. Então, às margens do rio Amazonas, nós temos uma área, né, de terras baixas, de planícies, ok? Tem um potencial hidrelétrico, principalmente os seus afluentes, né? Ele tem um grande potencial, a exemplo do rio Xingu, a exemplo, né, da hidrelétrica de Belo Monte. Nasce na Cordilheira dos Andes e atravessa 7 países, ou seja, na verdade, essa bacia amazônica ela banha a maior parte do território brasileiro, mas ela tem aí o seu nascente, né, no Peru, na Cordilheira dos Andes. Daí a importância dessa bacia amazônica a nível mundo. Beleza? Bom, aqui nós temos um mapa que vai dar uma geral, né, uma ideia de como essa bacia amazônica ela é importante para a nossa região. Primeiro porque ela tem um grande potencial hidráulico, principalmente favorecido pelos seus afluentes e seus subafluentes. Nós temos também a importância econômica, né? a navegação, o escoamento da produção, que é muito favorecido principalmente pelo rio principal, que é o rio Amazonas. A gente observa então que o rio Amazonas, na verdade, ele tem a sua importância, né, de navegabilidade, mas os seus rios afluentes e subafluentes têm um potencial hidráulico, ou seja, um potencial que favorece a fonte de energia, beleza? Bom, e a gente já tem uma questão aqui que caiu na UNEMAT, no Mato Grosso, na Universidade do Estado do Mato Grosso. Vejamos. Segundo o Vicentini, para quem já ouviu falar do William Vicentini, José William Vicentini, Geografia Crítica, livro muito usado aí pelos concursos de vestibulares, denomina a bacia hidrográfica como uma área que área abrangida por um rio principal e sua rede de afluentes e subafluentes. Nesse sentido, pode-se identificar 5 bacias hidrográficas principais em todo o território brasileiro: a Amazônia, a do Tocantins, a do São Francisco e a do Paraná e do Uruguai. Com relação ao potencial hidráulico dessas bacias, assinale a alternativa correta. Então vejamos.
Na primeira questão diz na letra A que o potencial hidráulico da bacia amazônica é hoje considerado o mais elevado do país. Correto? Correto. Superior ao da bacia do Paraná, apesar desta última possuir um melhor aproveitamento com relação à construção de usinas hidrelétricas. E aí? É uma questão que você marcaria a letra A, ou você precisaria analisar as demais questões? Vamos deixar o seguinte, vamos deixar uma interrogação aqui, para depois a gente tirar uma conclusão a respeito da sua resposta, tá? Quem acha que é a letra A, fica então aí, né, subentendendo que é a letra A a questão correta. Vamos analisar a letra B. A bacia amazônica possui inúmeras usinas hidrelétricas, sendo a de Tucuruí a principal de toda a região norte do Brasil. Observe, quando nós falamos na usina hidrelétrica de Tucuruí, na verdade, a hidrelétrica de Tucuruí está na bacia do Araguaia-Tocantins, ela não faz parte da bacia em si amazônica, tá? Então já é uma bacia secundária, a bacia do Araguaia-Tocantins. Então essa questão está errada. Então nós estamos ainda um ponto de interrogação na letra A ainda. C. A bacia do Uruguai, por estar localizada em uma região de Planalto, tem seus rios... Opa! Só um minutinho aqui que tem aqui uma... Tem seus rios intensamente utilizados como fonte de energia, abrigando as usinas hidrelétricas de Paulo Afonso, Três Marias, Sobradinho e Xingó. Essa questão está certa ou está errada, galera? Está erradíssima. Observe que aqui ele está falando na bacia do Uruguai. Ele está falando de algumas hidrelétricas que estão exatamente na bacia do São Francisco. Totalmente errada essa questão. A gente já pode descartar essa questão aí, ok? Na letra D, a bacia do Tocantins abriga o principal complexo de usinas hidrelétricas do país, como Garibaldi, Socorro, Iraí, Pinheiro e Machadinho, todas localizadas na região central e nordeste do Brasil. A bacia do Tocantins não, né, pessoal? É uma bacia secundária. Ela está entre exatamente a região, né, amazônica, ou a região norte, segundo o IBGE, e a região nordeste. Então essa questão também está descartada. Na letra E, o potencial hidráulico da bacia do Paraná, na atualidade, é considerada como a maior do país. Ainda assim, abriga poucas hidrelétricas e constitui-se num bem nacional a ser explorado no futuro. Não é verdade. Lembrando que a bacia do Paraná, nós temos principalmente, né, na atualidade, é considerada a maior do país e ainda assim abriga poucas hidrelétricas. Não é verdade, né? A maior, na verdade, fica na região amazônica, tá? A hidrelétrica de Tucuruí, principalmente, que fica na bacia do Araguaia-Tocantins. Então, voltando à questão, nós temos a letra A. O potencial hidráulico da bacia amazônica é hoje considerada a mais elevada do país, superior da bacia do Paraná. Apesar desta última possuir um melhor aproveitamento, exatamente. A única diferença aqui em relação à bacia do Paraná é que ela é mais aproveitada, mas a maior elevação de potencial hidráulico, de potencial energético, fica na bacia amazônica. Então, letra A, a questão correta. Beleza? Então, mais uma questão aí importante para a gente poder fixar o conteúdo. Legal? Não esqueçam aí de dar o seu like no canal Everest Virtual. Dá seu like lá para a gente poder dar uma ênfase importante nessa aula sobre hidrografia, né, brasileiras, principalmente aí nós estamos falando no potencial da nossa hidrografia amazônica. Bom, galera, isso aí. Depois a gente